Vocês estão aí com um livrinho de orações? Tá todo mundo? Vamos lá na página 31. Tem um canto muito legal de Nossa Senhora das Mercês, que eu acho que vocês vão gostar. Eu acho que vocês conhecem, alguns conhecem, outros não. Acharam? Mãe Nossa das Mercês. Deixa eu apoiar aqui. Opa, vou colocar aqui para apoiar. Vamos lá. Página 31. Segura aqui para mim, Alex. Assim. É porque... Isso, obrigado. Abaixa só um pouco. Aí, agora melhorou. Isso. Tem que ter um assistente aqui. Opa, não. Caiu. Vai, vamos lá. Mãe Nossa das Mercês, companheira dos que sofrem. Mãe Nossa das Mercês, companheira dos que sofrem. Esperança de uma terra que busca e grita libertação. Esperança de uma terra que busca e grita libertação. Tu bem sabes, ó Mãe Nossa, que este povo sofre muito por não ter gana para resistir. Mas uns poucos poderosos são os donos do dinheiro da nossa terra e do país. Mãe Nossa das Mercês, companheira dos que sofrem. Mãe Nossa das Mercês, companheira dos que sofrem. Esperança de uma terra que busca e grita libertação. Esperança de uma terra que busca e grita libertação. Tu bem sabes, ó Mãe Nossa, que olhamos para o céu buscando ali nossa solução. Hoje cremos que na terra vais à frente do teu povo que busca e grita libertação. Mãe Nossa das Mercês, companheira dos que sofrem. Mãe Nossa das Mercês, companheira dos que sofrem. Esperança de uma terra que busca e grita libertação. Esperança de uma terra que busca e grita libertação. Tu bem sabes, ó Mãe Nossa, que este povo está ferido pela injustiça, pela ambição. Uma prece te elevamos, que possamos ver um dia o mundo livre da opressão. Mãe Nossa das Mercês, companheira dos que sofrem. Mãe Nossa das Mercês, companheira dos que sofrem. Esperança de uma terra que busca e grita libertação. Esperança de uma terra que busca e grita libertação. Enquanto o padre vai chegando, eu vou apresentar o padre para vocês, da parte da tarde. Alguns ainda estão cochilando. Está? Então, hoje, agora pela tarde, vocês vão conhecer o trabalho do padre Luiz Henrique Eloy Silva, que é presbítero da Diocese de Campanha, Minas Gerais, doutor em Ciência Bíblica pelo Pontifício Instituto Bíblico de Roma, membro da Pontifícia Comissão Bíblica, professor de exegese do Novo Testamento, no curso de graduação em Teologia na PUC Minas, e no curso de graduação e pós-graduação em Teologia da Faculdade Jesuíta de Belo Horizonte, coordenador da revisão da Bíblia da CNBB, perito da Comissão Episcopal Pastoral para a Doutrina da Fé da CNBB. Ele foi enviado pelo Dom Valmor para nós, porque Dom Valmor, realmente, como já foi falado, não poderia estar presente, então foi enviado. E o texto dele está no WhatsApp em português, não temos em castelhano. Está bem? Então, terão que acompanhar com a Daniele a tradução do trabalho que vai ser realizado nesse dia de hoje. Opa, faltou um aqui? Ou dois, não sei. Esse é para a noite. E da missa, que também ainda não chegou, que está zanzando por aí, deve estar cochilando. Um pouco para dizer que refizemos uma coleção de ideias. Vai ser o Frei Reginaldo, que vocês também já conheceram.
Onde nasceu? Bernardino de Campos. E não é Manduri, por favor, tenha bondade. Não é de Manduri. Manduri sou eu. Tudo broma. Então, quando entrou na Ordem das Mercês, postulantado, noviciado, profissão simples, solene, até ser ordenado presbítero em Manduri, porque a família também agora vive em Manduri, no estado de São Paulo. Fez filosofia no Instituto São Boaventura, depois teologia em São Paulo, mestrado em Direito Canônico e Civil, 2010, e doutorado em 2019. Conhece aí muitas línguas, você pode conversar com ele em português, inglês, espanhol, ficou lá um S, mas está ok. Do jeito que veio, ficou. Italiano e francês. Deve também tentar falar alemão, às vezes, sabe? Assim. Ofícios do Frei Reginaldo, de atuação pastoral, reitor do seminário de filosofia em São Pedro Pascoal, em Brasília, vigário da paróquia Sagrado Coração de Jesus, Nossa Senhora das Mercês, também em Brasília. Foi vice-postulador da causa de beatificação e canonização de Dom Inocêncio Lopes Santa Maria, juiz do Tribunal Interdiocesano de Apelação em Brasília, notário da província mercedária do Brasil, trabalhou também na pastoral carcerária. Atualmente é conselheiro geral, postulador geral e administrador dos fundos das causas da Ordem junto com a Congregação da Causa dos Santos. Então, esses são os agora à tarde, que vai ser um momento de palestra e a Santa Missa, para que vocês assim possam ir conhecendo um pouco mais. Aqui basta desligar agora, não? Obrigado, porque é preciso que passe agora para a parte de cima, porque tem duas mensagens que chegaram. Queria transmitir para vocês e mandar também nosso abraço fraterno. A primeira mensagem que chegou: bom dia, cumprimentamos vocês desde a Casa de Formação de Córdoba. Agora estamos aqui quase parecendo um capítulo já, assim. Cidade de Córdoba, Argentina, 20 de agosto de 2019. Vamos inverter aqui para facilitar o tamanho das letras. – 20 de agosto. Não tem? Essa aqui que foi feita no Equador, é muito bonita, página 31 também no livrinho. Mãe Nossa das Mercês. Mãe Nossa das Mercês, companheira dos que sofrem. Mãe Nossa das Mercês, companheira dos que sofrem. Esperança de uma terra que busca e grita libertação. Esperança de uma terra que busca e grita libertação. Tu bem sabes, ó Mãe Nossa, que este povo sofre muito por não ter grana para resistir. Mas uns poucos poderosos são os donos do dinheiro das nossas terras e do país. Mãe Nossa das Mercês, companheira dos que sofrem. Mãe Nossa das Mercês, companheira dos que sofrem. Esperança de uma terra que busca e grita libertação. Esperança de uma terra que busca e grita libertação. Tu bem sabes, ó Mãe Nossa, que olhamos para o céu buscando ali nossa redenção. Hoje cremos que na terra vas à frente do teu povo que busca e grita libertação. Mãe Nossa das Mercês, companheira dos que sofrem. Mãe Nossa das Mercês, companheira dos que sofrem. Esperança de uma terra que busca e grita libertação. Esperança de uma terra que busca e grita libertação. Tu bem sabes, ó Mãe Nossa, que este povo está ferido pela injustiça, pela ambição. Uma prece te elevamos, que possamos ver um dia um mundo livre da opressão. Mãe Nossa das Mercês, Mãe Nossa das Mercês, companheira dos que sofrem.
Esperança de uma terra que busca e grita libertação. Esperança de uma terra que busca e grita libertação. Uma salva de palmas a todos nós. Coisa boa, maravilhosa. Que bom, né? Estamos aqui quase ampliando a biografia do Padre Eloy. Mais um pouco, né, do que já tem, não é? Damos boas-vindas, então? É assim. Vamos dar uma salva de palmas. Nossa imensa gratidão. Obrigado pela vossa presença. Que bom, bem-vindo. Por favor, tenha bondade. Sim. Já fizemos a apresentação para vocês. Gostaria de convidar o secretário de pastoral da província para se compor a mesa também, por favor. Tenha a bondade de estar presente. Amém? Então, como disse a vocês, o texto está em português no WhatsApp de vocês. A tradução está em inglês e a tradução também está em castelhano, para que vocês possam, então, desfrutar desse momento, dessa palestra pensada, rezada para todos nós. O Padre Luiz Henrique Eloy Silva vai falar para nós hoje Misericordiae Gaudium. Quando os ombros e as mãos fazem-se braço no abraço. Por uma releitura da unidade do tríptico em Lucas 15. Agradecemos ao trabalho que ele vai prestar nesse dia de hoje, e também a Dom Valmor, que o enviou para poder estar aqui, nesse momento, no nosso congresso. Com o senhor a palavra. Obrigado. Boa tarde, buenas tardes, good afternoon. Misericordiae Gaudium, quando os ombros e as mãos fazem-se braço no abraço. Há muito que Lucas é considerado o evangelista da misericórdia. Ele não é somente porque Dante Alighieri o chamou de Scriba Mansuetudinis Christi, nem tampouco pela especial atenção que ele dá aos pecadores no seu evangelho, aos enfermos, aos pobres e perseguidos. Pode-se dizer que, além desses elementos apenas citados, a ele pode ser atribuído tal título por condensar de uma forma magistral, em uma parábola, os dois principais campos semânticos do conceito misericórdia na Sagrada Escritura, Hesed e Rachamim. Ao falar em parábola e misericórdia no Evangelho de Lucas, quase que naturalmente vem à nossa mente o capítulo 15, considerado o coração do terceiro Evangelho por muitos autores. E com ele, com o capítulo 15, a parábola do pai e dos dois filhos. Parábola a qual plasticamente associado o famoso quadro de Rembrandt que todos conhecemos. Curiosamente, ou talvez oportunamente, é o quadro do pintor holandês do século XVII que ilustra grande parte dos livros ou folders de simpósios ou congressos, quando em nosso meio o tema é a misericórdia de Deus. A assim chamada parábola do filho pródigo, conhecida sob esse título por séculos, e hoje chamada de a parábola do pai misericordioso, e por alguns a parábola do pai pródigo, serve a indicar a prodigalidade vista com olhos negativos, como aquele que desperdiça o que tem, como no caso do filho mais novo, deve também ser vista como prodigalidade positiva, como é o caso do pai que não se cansa de ser generoso. O texto sobre o pai e os dois filhos é antecedido por duas outras cenas, comumente intituladas de duas parábolas da misericórdia por nossas Bíblias e pela maioria dos comentadores do terceiro Evangelho, formando assim o grupo das três parábolas da misericórdia. No entanto, como intuito dessa minha fala, demonstraremos que o capítulo 15 de Lucas não é composto por três parábolas da misericórdia, mas por uma única parábola
em 3 atos, dos quais o primeiro e o segundo atos tornam-se como que as premissas que portam à magistral conclusão, que é o ato final. Antes de tudo, é preciso partir de uma leitura do texto para ali colhermos, dentro do possível, o seu mundo e a mensagem que ele nos deseja comunicar. Como geralmente ocorre com as grandes parábolas de São Lucas, emolduradas claramente pelos destinatários, são-nos postos sobre o palco cênico, já no início, os interlocutores aos quais se dirigirá Jesus com seu discurso. Assim diz o texto: aproximavam-se dele todos os publicanos e pecadores para o escutarem. Os fariseus e escribas, no entanto, murmuravam. Em um primeiro momento, há um movimento de aproximação de alguns em direção a Jesus. Os publicanos e os pecadores, eles se aproximam de Jesus para o escutarem. Indica a não ausência do logos, a não ausência da fala claramente expressa. Ou seja, quem murmura não fala, não dialoga, não comunica. E quase incontida. Se pensamos ao mundo semântico do murmurar como ausência da verbalização, eles não estavam próximos nem mesmo entre eles, quanto menos de Jesus. A não escuta fica mais clara ainda quando se percebe que a atitude da escuta, que caracteriza os publicanos e pecadores, corresponde, após a murmuração repetitiva, à atitude da fala dos fariseus e escribas. Aqui, não uma fala com, mas uma fala de. E uma fala de em tom depreciativo, ou por que não recriminatório. Este recebe pecadores e come com eles. Ao perceber o cenário que se criou ao redor, diante da fala dos fariseus e escribas, Jesus conta uma parábola. Segundo São Lucas, esta parábola. O pronome demonstrativo feminino singular, esta, não deixa de causar perplexidade ao leitor atento, que em um primeiro momento poderia se contentar com a primeira parábola, a da ovelha perdida. Perdido, mas veremos que não é bem assim, e não as antecede com nenhum indicativo, como, por exemplo, outra parábola ou qualquer outra expressão semelhante. Enquanto que para alguns isso se trataria simplesmente de um estilo literário em que Lucas se preocupa com uma única parábola. Se pensamos a forma clássica da parábola narrativa, podemos então compreender que se trata de um elemento desconhecido, chamado de primeiro elemento da comparação, posto ao lado de um elemento conhecido, chamado de segundo elemento da comparação. Um posto ao lado do outro geram plasticamente um terceiro elemento, o terceiro elemento da comparação. É assim que se forma geralmente uma parábola bíblica. De fato, nisso consistiria a diferença entre uma parábola e uma alegoria. Na alegoria são comparados 2 elementos conhecidos, como, por exemplo, a alegoria do bom pastor, que nós chamamos erroneamente de parábola do bom pastor. E, no caso da parábola, nós temos um elemento conhecido posto de um lado, elemento desconhecido. Por exemplo, o reino dos céus é como uma rede lançada no mar. Conhecemos a rede, mas ainda não conhecemos o reino, e por isso a parábola. Se Jesus, no início do capítulo 15, está contando uma parábola, o que ele está pondo ao lado de quê? E para quê? Vamos repercorrer o capítulo 15. No primeiro caso, temos a presença de um homem. Pelo contexto, um pastor. Ele possuía 100 ovelhas, e dessas perde uma e vai à sua procura até encontrá-la. Ao encontrá-la, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria,
E chegando em casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. Jesus conclui recordando que haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Temos aqui, desde o ponto de vista do texto, o imaginário masculino daquele que perde algo, uma ovelha, e ao encontrá-la, festeja com amigos e vizinhos, também homens. A cena é perpassada pelos temas da perda e do reencontro, e pelo tema da alegria que se faz presente nos versículos 5 e 7. A ovelha é posta sobre os ombros do pastor, que retorna alegre. Ao chegar em casa, convoca os amigos e vizinhos para que se alegrem com ele. E na conclusão, Jesus recorda-se de que haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. De posse desses elementos, começamos a percorrer o segundo caso e nos damos conta de que as semelhanças estruturais são muito claras. Aqui não é mais um homem, e sim uma mulher, que possuindo 10 dracmas, perde uma delas e se põe à procura até encontrá-la. Nesse caso, os pormenores que compõem a narração aumentam, enquanto que no primeiro caso, o ato da procura que caracteriza o pastor não possui detalhes, aqui eles são identificados por 3 imagens. A mulher acende uma lamparina, ela varre a casa e ela procura com diligência até encontrar a dracma. O acender a lamparina envolve os olhos, o varrer a casa, as mãos, e o procurar com diligência, os pés, mas motivados pelo amor. Lucas usa o termo epimelos, traduzido por diligenter na Nova Vulgata. A opção da Nova Vulgata nos põe no campo semântico do verbo diligere, que, segundo um dicionário famoso em português, chamado Saraiva, trata-se da forma de amar com escolha, por denotar discernimento. Logo, a procura da mulher pela dracma perdida envolve o amor terno, ou, por que não, a ternura, que, segundo a narração lucana, corrobora a busca do olhar e das mãos pelo movimento dos pés que aqui concretamente indicam o movimento de todo o ser, já que o olhar pode se movimentar sem o corpo. Também o podem as mãos. No entanto, aqui se trata do movimento dos pés, base e sustento do corpo, e por isso mesmo, movimento de todo o corpo. Corpo movido pela ternura, que percorre a casa em busca do que se perdeu. Se no primeiro caso, deparamo-nos com elementos que nos reportavam ao imaginário masculino, aqui, pelo contrário, nos pomos diante do imaginário feminino. Trata-se de uma mulher que perde não um animal, uma ovelha, que pode sair e se dispersar do rebanho, mas um objeto, uma dracma, algo imóvel. Ao encontrar a dracma, a mulher festeja com as amigas e vizinhas, dizendo-lhes com um refrão quase idêntico àquele do pastor: alegrai-vos comigo, porque encontrei a dracma perdida. Quase idêntico, pois salta aos olhos um pormenor bastante significativo. No caso do pastor, ele diz: encontrei a minha ovelha perdida. No caso da dracma, todavia, está ausente o pronome possessivo. Ela não diz a minha dracma perdida. Também a conclusão de Jesus, ao retomar o tema, é diferente. Aqui,
Também a conclusão de Jesus, ao retomar o tema, é diferente. Aqui ele diz: há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Lá, ele acrescenta que haverá maior alegria por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. A proporcionalidade estatística não ocorre aqui explicitamente, mas o leitor atento já é capaz de intuí-la. Enquanto que no caso da ovelha perdida, a proporção é de 1% em relação a 100, já que 99 permaneceram, mas só uma se perdeu, no caso da dracma, a proporção se multiplica. Com efeito, uma dracma em relação a 10 dracmas equivale a 10% de 100%. A proporção, então, é muito maior. Por outro lado, é preciso admitir que a quantidade de ovelhas, enquanto propriedade do pastor, é muito maior que a quantidade de dracmas que a mulher possuía. Enquanto um tinha 100 ovelhas, a outra tinha 10 dracmas. Mesmo assim, independentemente da quantidade do que se tinha, ambos, ao perderem a ovelha ou a dracma, puseram-se em atitude de busca. É preciso avançar o percurso narrado através do terceiro cenário, que envolve o pai e os filhos. Em outras palavras, o que é que a parábola do pai e os filhos tem a ver com uma ovelha que se perdeu fora de casa e com uma dracma que se perdeu dentro de casa? O texto inicia-se narrando que certo homem tinha 2 filhos. O filho mais novo pede a parte da herança que lhe cabia, e ao recebê-la, parte para uma terra distante, e ali dissipa seus bens vivendo de forma desregrada, em grego asotós, sem saúde, sem salvação. Após ter gastado tudo o que ele possuía, começou a passar necessidade. Também a terra em que estava começou a passar necessidade pela fome que assolou a população. Ao ter encontrado trabalho, foi cuidar de porcos. Diante de sua fome, nem mesmo o que os porcos comiam lhe davam. A perspicácia da narrativa de São Lucas cria um momento de tensão na trama. A partir daquele instante, o filho mais novo toma consciência de sua situação ao entrar em si, como diz o texto de Lucas 15, 17. E arrependido de sua escolha, deseja voltar à casa do pai, iniciando um movimento interior que se concretizará no movimento exterior do retorno. Inicia seu retorno e, ao se aproximar da casa paterna, ao longe é visto pelo pai. Nesse momento, a narração de São Lucas muda o foco. O filho, que até então era sujeito dos verbos, dá lugar ao pai. O pai torna-se sujeito de uma sucessão de verbos. O pai vê o filho. O pai move-se de compaixão pelo filho. O pai corre ao encontro do filho. O pai se lança ao pescoço do filho. O pai beija o filho. A visão suscita compaixão. A compaixão apressa o desejo do encontro. E o pai corre ao encontro do filho, encontro que termina no abraço e no beijo. Diante da sucessão de movimentos que envolvem o pai, o filho permanece em silêncio. Silencioso, talvez, porque diante do gesto do pai é visitado pelo mistério do que significa o verdadeiro amor. Silencioso porque no abraço lhe é dado o aconchego do seio do pai, lhe é doada novamente a memória da pertença. Silencioso, quem sabe, por sentir no abraço do pai o calor de suas vísceras de misericórdia, tão bem representadas no relato pelo verbo grego splanchinidzomai,
moveu-se de compaixão, moveu-se em suas entranhas, termo que traduz o campo semântico do coração, do afeto, da ternura, na maioria de nossas Bíblias, por trazer à memória o mundo interior que se move, as entranhas em sua simbologia como arquétipo do calor interior, do aconchego, do regaço. Finalmente, o filho fala, e ao falar, verbaliza o arrependimento que já encontra espaço em seu coração. Pai, pequei contra o céu e diante de ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. Por detrás de suas palavras, a beleza da contrição expressa, mas por outro lado, surge um fio de algo mais profundo. O filho mais novo não se considera digno de ser chamado filho. E embora não expresse o que pensou no versículo 19, fica claro para o leitor o contraste entre o fato de ser tratado como filho e o fato de esperar ser tratado como um empregado, como um servo. Ele deseja ser tratado como empregado. O tempo, no entanto, se torna breve e suas palavras não alcançam a possibilidade de expressar este conteúdo. O pai o interrompe e convoca os servos para que preparem ao filho a melhor roupa, lhe recoloquem o anel no dedo, sandálias nos pés, tragam o bezerro cevado e o matem a fim de que se inicie a refeição festiva. O motivo é claramente expresso em grego por uma causa. Este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi reencontrado. E todos, pai, filho mais jovem e servos, se alegram conjuntamente. A cena poderia ter terminado aqui, mas a narrativa introduz um outro momento, um inciting moment, um momento de tensão. O filho mais velho, que até então era somente um componente secundário do cenário, passa ao primeiro plano. Ao voltar do campo, se aproxima da casa do pai e, chamando um dos servos, deseja saber o porquê das músicas e danças. Informado de que o irmão mais novo havia retomado e de que o pai matara o bezerro cevado, não só pelo fato de ter retornado, mas por ter sido encontrado com saúde, se indignou. Invadido pela indignação, não quis entrar em casa. O pai então sai ao seu encontro e começa a chamá-lo, como está na maioria de nossas traduções. No entanto, o verbo usado por São Lucas, parakalem, que indica que o pai não somente chama o filho mais velho, mas o exorta, consola continuamente, como expressa o verbo no imperfeito. Parakalei é o verbo que deu o termo paráclito depois no Evangelho de João. O filho se justifica: eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para regozijar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Por detrás das palavras indignadas do filho mais velho, a presença do incômodo com relação ao comportamento do pai para com o filho mais novo, ao qual ele não chama de irmão, mas a ele se refere de uma forma depreciativa: este teu filho, e não este meu irmão. Depreciativo a presença deste "este" na boca do filho mais velho, como também era depreciativo no início, na boca dos fariseus e escribas: este come com os pecadores. Embora devesse o leitor esperar naturalmente posturas diferentes entre os irmãos, existe uma coisa que aproxima o irmão mais novo do irmão mais velho. Ambos apresentam um distanciamento da identidade filial. O irmão mais novo
não quer ser chamado de filho quando ele diz: trata-me como um empregado. Mas o irmão mais velho também diz a mesma coisa quando ele afirma que jamais transgrediu um mandamento do pai. Ele olha ao contrário com a tristeza de quem cumpriu perfeitamente o preceito. Não olha com a liberdade do filho, e sim com a obrigatoriedade que caracteriza a postura de quem serve, mas não é capaz de ressignificar o serviço para além do seu solo normativo. Será que é possível esperar alguma coisa diferente deste solo? Diante dessa postura, o pai se demonstra ternamente próximo também do filho mais velho, que neste momento, de alguma forma, o reprova por não agir como ele esperava. Sentiu-se desconsiderado perante o irmão mais novo e, indignado, ele não aceita o comportamento do pai. Mesmo assim, o pai se aproxima dele com a ternura, não mais expressa pelo verbo splanchinidzomai, que move as vísceras, mas pelo substantivo filho, na forma grega teknon, que demonstra uma forma familiar, afeiçoada de um pai se referir a um filho. Ele diz: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Por detrás dessas palavras, os estudiosos notam que, segundo as normas testamentárias que regiam a herança da época, o mais velho ficaria com o equivalente ao dobro do que o pai tinha dado ao filho mais novo para viver, por ser o primogênito, e logo não haveria perdido nada. No entanto, para além disso, a questão parece ser bem outra na parábola. Embora o tema normativo esteja tão inerente à fala do filho mais velho, percebe-se que, no fundo, ele se entristece por não entender de que carne é feito o coração do seu pai. Está na casa do pai, convive com o pai, mas não vive do pai. Não comunga do alcance de seu horizonte. Diante de tal constatação, o pai não poderia exigir dele uma resposta diferente. Era o que o seu filho dava conta de alcançar com a visão e com o coração. Era o seu limite. Mesmo assim, o pai tenta recolocar o filho mais velho no lugar que lhe pertence, usando também ele do mesmo pronome posto na boca do próprio filho mais velho um pouco antes, mas agora com uma nova e autêntica conotação. Este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. É como se o pai lhe dissesse, em outras palavras: ele não é somente meu filho, ele é também teu irmão. Chegando ao fim deste percurso de ato de leitura, nota-se que as peças dos 3 passos que constituem a parábola da misericórdia se interligam na pena do evangelista, na mão do evangelista. Em todas as cenas está presente o elemento perdido que é buscado e que, ao ser encontrado, gera uma alegria tão grande que precisa ser partilhada. No caso da ovelha, partilham da alegria do pastor os amigos e os vizinhos. No caso da dracma, partilham da alegria da mulher as amigas e as vizinhas. No caso do filho mais novo, partilham da alegria do pai seus servos. Se sustentamos como hipótese o fato de que se trata de uma parábola em 3 atos, então é preciso acolher que, assim como há uma ovelha que se perde fora e longe de casa, há uma dracma que é perdida perto e dentro de casa. Assim, a ovelha estaria em paralelo com o filho mais novo que se perdeu fora de casa, e a dracma em paralelo com o filho mais velho que, de alguma forma, também não se encontra, mesmo dentro da casa do pai. Esta imagem se corrobora quando, com não poucos autores,
nos damos conta de que todas as parábolas narrativas de São Lucas são endereçadas a interlocutores específicos claramente indicados nos vários contextos. Dessa forma, o elemento comparativo já havia sido expresso antes mesmo de iniciar a narração da parábola. De um lado, publicanos e pecadores. De outro, fariseus e escribas. De um lado, a ovelha que se perde fora e longe de casa. De outro, a dracma que se perde dentro de casa. De um lado, o filho mais novo que espera se encontrar fora de casa, longe do pai. De outro, o filho mais velho que ainda não se encontrou em sua autêntica identidade dentro de casa e que supostamente vive perto do pai. Não se encontram ainda os irmãos em sua identidade, pois o mais novo quer ser tratado como empregado, como diarista, e o mais velho sempre se sentiu servo. Por detrás do rosto deles, do mais novo e do mais velho, a efígie fragmentada da filiação, tanto de um quanto de outro, cuja identidade torna-se obscura por não reconhecerem a origem do seu rosto, que é o rosto do Pai. Vamos para uma síntese do conceito bíblico de misericórdia junto com este contexto que acabamos de indicar. O Antigo Testamento possui vários termos para se referir à misericórdia, mas dois particularmente expressam-na comumente em grande parte dos textos. Estes conceitos são Hesed e Rachamim. Fidelidade, Hesed, e Rachamim, compaixão. Vejamos o que nos diz São João Paulo II na Divis em Misericórdia, de uma forma sintética e clara a respeito disso. Vou citar agora a palavra do Papa. Ao definirem a misericórdia, os livros do Antigo Testamento servem-se sobretudo de duas expressões, cada uma das quais tem um matiz semântico diverso. Antes de mais, o termo Hesed, que indica uma profunda atitude de bondade. Quando esta disposição se estabelece entre duas pessoas, estas passam a ser não apenas benévolas uma para com a outra, mas também reciprocamente fiéis por força de um compromisso interior, portanto também em virtude de uma fidelidade para consigo próprias. E se é certo que Hesed significa também graça ou amor, isto sucede precisamente na base de tal fidelidade. O fato de o compromisso em questão ter um caráter não apenas moral, mas como que jurídico, não altera a sua realidade. Quando no Antigo Testamento o vocábulo Hesed é referido ao Senhor, isso acontece sempre em relação com a aliança que Deus fez com Israel. Esta aliança foi da parte de Deus, um dom e uma graça para Israel. Contudo, uma vez que Deus, em coerência com a aliança estabelecida, se tinha comprometido a respeitá-la, Hesed adquiria, em certo sentido, um conteúdo legal. O compromisso jurídico da parte de Deus deixava de obrigar quando Israel infringia a aliança e não respeitava as condições da mesma. E era precisamente então que Hesed, deixando de ser uma obrigação jurídica, revelava o seu aspecto mais profundo. Tornava-se manifesto aquilo que fora ao princípio, ou seja, amor que doa, amor mais potente do que a traição, graça mais forte do que o pecado. Esta fidelidade para a filha do meu povo infiel, em última análise, é da parte de Deus fidelidade a si próprio. Isso aparece evidente, sobretudo, pela frequência com que é usado o binômio Hesed ve'emet, graça e fidelidade. E o Papa cita Ezequiel: eu faço isto não por causa de vós, ó casa de Israel, mas pela honra do meu santo nome.
Assim também Israel, embora sob o peso das culpas por ter quebrado a aliança, não pode ter pretensões em relação ao Hesed de Deus, com base numa suposta justiça legal. No entanto, pode e deve continuar a expressar, a esperar e a ter confiança em obtê-lo, já que o Deus da aliança é realmente responsável por seu amor. Fruto deste amor é o perdão e a reconstituição na graça, o restabelecimento da aliança interior. Termino a citação do Papa. A nota refere-se primeiramente ao conceito Hesed, que em seu matiz semântico exprime um compromisso relacional, no qual as partes não são simplesmente benévolas uma com a outra, mas fiéis uma à outra, em virtude, sobretudo, de uma fidelidade para consigo próprias. Vou sair do texto, peço desculpa aos tradutores. Em síntese, o conceito Hesed, na Sagrada Escritura, é um conceito profundamente generoso, ou seja, quando eu estou revestido desta característica de misericórdia, Hesed, eu sou misericordioso com o outro, mesmo quando ele é meu inimigo, mesmo quando ele quer o meu mal, mesmo quando ele me persegue. É por isso que em Mateus, quando Jesus diz, amai os vossos inimigos, só pode ser entendido este amor aos inimigos nessa categoria, porque não é um amor de reciprocidade, é um amor de doação integral, mesmo a quem não me quer bem. A compreensão de Hesed em um sujeito como fidelidade a si mesmo qualifica seu caráter identitário, quando em relação a Deus se vê que mesmo diante da infidelidade de Israel, e particularmente em tal situação, Hesed se manifestava como amor que se doa, não simplesmente por causa de Israel, mas por fidelidade de Deus a si próprio. Vou sair de novo do meu texto para poder esclarecer. O Hesed, então, é um amor que eu ofereço ao outro, não porque o outro merece, não é por fidelidade ao outro, é por fidelidade à minha consciência. É quando eu entendo que eu preciso amar o outro porque o amor faz parte da minha identidade. O outro talvez não mereça, o outro talvez não queira, o outro talvez não aceite, o outro talvez não compreenda, mas eu amo a si mesmo por fidelidade a mim. Esse é o conceito de fidelidade a si próprio do Hesed. Entende-se assim que Hesed indica um olhar consciente, voluntário, não movido por uma emoção. Nesse caso, o sujeito usa de misericórdia em relação ao outro, não simplesmente porque o outro merece a misericórdia, mas porque é parte do sujeito que vive a dimensão do Hesed ser fiel a si mesmo, por consciência a qual ele não pode ser infiel, porque faz parte da sua identidade ser misericordioso. Neste sentido, Deus é Hesed por excelência, pois mesmo quando nós lhe somos infiéis, ele permanece fiel. Por isso, Deus é Hesed pleno. E Cristo também o é, como nos conta São Paulo na segunda carta a Timóteo, quando nos diz, se lhe somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si próprio. Muito profundo isso, é o conceito mais profundo de misericórdia na Bíblia, porque eu não posso deixar de ser misericordioso, porque deixar de ser misericordioso é trair a minha identidade. O segundo vocábulo, que na terminologia do Antigo Testamento serve para definir a misericórdia, é Rahamim. O matiz do seu significado é um pouco diverso do significado de Hesed.
Enquanto Hesed acentua as características da fidelidade para consigo mesmo e da responsabilidade pelo próprio amor, que, segundo o Papa, são características, em certo sentido, masculinas, talvez nem todos concordem com ele, Rahamim, já pela própria raiz, denota o amor da mãe. Rechem, em hebraico, é útero, é seio materno. Por isso que o Papa vincula o conceito de Hesed a uma compreensão masculina, por essa consciência de cumprir o dever, mas uma mulher também pode, naturalmente, e qualifica simbolicamente Rahamim, a dimensão feminina, porque fisicamente só uma mulher tem útero, mas isso não significa que um homem não possa amar de uma forma Rahamim, como uma mulher também pode amar de uma forma Hesed. Do vínculo mais profundo e originário, ou melhor, da unidade que liga a mãe ao filho, brota uma particular relação com ele, um amor particular. Deste amor se pode dizer que ele é totalmente gratuito, não fruto de merecimento, e que, sob este aspecto, constitui uma necessidade interior, é uma exigência do coração. É uma variante como que feminina da fidelidade masculina para consigo próprio expressa pelo Hesed. Sobre este fundo psicológico, Rahamim dá origem a uma gama de sentimentos, entre os quais a bondade, a ternura, a paciência, a compreensão, que o mesmo é dizer prontidão para perdoar. O Antigo Testamento atribui ao Senhor estas características quando, ao falar dele, usa o termo Rahamim em Isaías. Pode, porventura, a mulher esquecer-se do seu filho e não ter carinho para com o fruto das suas entranhas? Pois ainda que a mulher se esquecesse do próprio filho, eu jamais me esqueceria de ti. Enquanto Hesed é visto em sua dimensão de fidelidade à retidão de um princípio identitário, e, portanto, ligado à consciência, Rahamim, por estar vinculado ao útero, Rechem, liga-se ao campo semântico das entranhas, dos afetos. Por sua própria força indicativa, o útero é materialização da ternura, da acolhida, do afeto generoso, pois o útero acolhe o feto e a ele permanece unido, pele com pele, quase como que o abraçando durante todo o período da gestação, num movimento de adaptação crescente e constante àquele ser em desenvolvimento. Não é o bebê que se adapta ao útero, é o útero que se adapta ao bebê. Ainda que todos nós encontremos em nossas Bíblias este capítulo lucano como o capítulo da misericórdia por excelência, ali não aparece o termo grego mais caro à Septuaginta, que traduz Hesed, que é o eleos, que deu depois eleison, como nós cantamos na liturgia, Kyrie eleison. No entanto, ali encontra-se presente a compreensão semântica do conceito, quando nós nos deparamos com a imagem do pastor, que por consciência e dever de cuidado para com o rebanho, deixa as 99 ovelhas e sai à procura daquela que se perdeu. Se isso é verdade para o Hesed, ainda o é mais para o Rahamim, pois o verbo splanchinidzomai, em grego, expressa aquilo que o Rahamim expressa em hebraico, o movimento das entranhas, das vísceras. Neste sentido, Hesed e Rahamim representam aqui as imagens por excelência da imagem bíblica da misericórdia, sintetizadas por São Lucas aqui neste capítulo 15, nas imagens do pastor, Hesed, nas imagens da mulher, Rahamim, mas também, sobretudo, na imagem do pai, que condensa em si o Hesed e o Rahamim. O pai age com vísceras de misericórdia,
com a consciência de um pai que é fiel ao filho por fidelidade ao amor que nutre para com ele, Hesed, revestido das entranhas afetuosas da mãe que acolhe em seu colo, dá carinho, põe sandália nova aos pés, reveste-o de nova roupa e restitui-lhe o anel. Talvez por isso mesmo, consciente ou não, mas certamente inspirado, Rembrandt, ao pintar seu famoso quadro do retorno do filho mais novo, tenha nas mãos do pai, depositada sobre as costas do filho, como indicam com razão os críticos da arte, uma das mãos com características masculinas, Hesed, outra com características femininas, Rahamim, indicando plasticamente o Hesed Rahamim de Deus, figurativamente representados no pai, que ama os dois filhos com a consciência paterna e a ternura materna. Enzo Bianchi, em um artigo de outubro do ano em que este texto foi publicado, que foi... eu até me esqueci agora a data, mas depois nós podemos ver aqui... Eu acho que foi em 2017 que Enzo Bianchi publicou. Perdão, 2016. Ele diz o seguinte, que desde a homilia de início do seu pontificado, o Papa Francisco tem permeado seus discursos com o tema da ternura, demonstrando que a ternura não é somente um aspecto da misericórdia, mas é a misericórdia tangível, palpável, não somente em seu aspecto de Hesed, mas também de Rahamim. Já que eu falei de alegria nas parábolas, vou falar agora da alegria para vocês que vai tomar o seu coração, porque eu já vou concluir. É sempre bom começar, mas é bom terminar, né? Vamos então para a conclusão desse percurso um pouco muito analítico, mas é para poder fundamentar a compreensão. Ao final deste percurso, nos demos conta de 3 cenários formando um tríptico. O primeiro cenário do pastor e as ovelhas. O segundo, da mulher e as dracmas. E o terceiro, do pai e os 2 filhos. Construção tríptica que se interliga pelas imagens do pastor e da mulher, sintetizados na figura do pai, que vai ao encontro daquele que se perdeu fora, como a ovelha, e que vai ao encontro daquele que se perdeu dentro, como a dracma. Ele vai tanto ao encontro do que se perdeu fora, o filho mais novo, como ele vai suplicar ao filho mais velho para entrar em casa. Então ele vai também ao encontro do que se perdeu dentro, o filho mais velho. Assim como existe um movimento do pastor que vai ao encontro da ovelha perdida, e um movimento da mulher que se põe à procura da dracma perdida, existe um movimento do pai em direção ao filho mais novo e ao filho mais velho. O capítulo possui também um díptico, que se repete nos 3 cenários. De um lado, a presença do que se perde, e de outro, a presença de quem procura. Tem uma ovelha que se perde, tem uma dracma que se perde, tem 2 filhos que se perdem. No primeiro cenário, a ovelha que se perde. A ovelha recorda a imagem da escuta, conforme podemos vislumbrar, por exemplo, em São João capítulo 10, minhas ovelhas escutam a minha voz. Segundo alguns autores, a ovelha enxerga muito mal, mas tem um ouvido muito sensível. Dentro do estilo narrativo lucano, que endereça suas parábolas a interlocutores especificados no texto, o leitor se recorda dos publicanos e pecadores que se aproximam para escutar Jesus. É maravilhoso perceber que os publicanos e pecadores que se aproximam para escutar Jesus são aqueles que estão fora. E são aqueles que, como a ovelha, se perdem fora. Por outro lado, a imagem da dracma que se perde dentro de casa
nos interliga aos fariseus e escribas. Eles acham que estão dentro, mas eles murmuram, não falam. Como o filho mais velho, reclamam. E o pior, eles não se escutam. Além disso, como não poderia ser diferente, uma dracma não fala, nem escuta, porque é uma moeda. Símbolo eloquente do fechamento à escuta, símbolo eloquente da incapacidade de se comunicar quando existe murmuração. Talvez por isso São Bento, na sua regra, fale tanto contra a murmuração. Para o leitor acostumado a São Lucas, ele vai se recordar, logo depois desse capítulo, no capítulo 16, versículo 14, que os fariseus são chamados de amigos do dinheiro. Então não é à toa que São Lucas associa os fariseus e os escribas que murmuram à dracma, que não se comunica, que é também dinheiro, porque eles são amigos do dinheiro, segundo São Lucas. O díptico do pastor, que procura a ovelha que se perde fora, e da mulher que procura a dracma que se perde dentro de casa, é magistralmente completado pela imagem do pai, que deseja encontrar o filho que se perdeu longe e fora de casa, e o filho que se perdeu perto e dentro de casa. Mas não só isso, o pai condensa em si a consciência fiel do pastor e a diligência terna representada por aquela mulher. Enfim, é nítida a repetição do campo semântico da alegria relacionada à dimensão do reencontro daquilo que estava perdido, a ovelha e a dracma, vinculado àqueles que se perdem, não somente os publicanos e pecadores, mas também os fariseus e os escribas. É muito irônico São Lucas aqui. Não são somente os publicanos e pecadores que se perdem, também aqueles que se acham religiosos, os escribas e os fariseus, também se perdem. E o pior, dentro de casa, na presença do Pai. Enquanto fica claro que a unidade do tríptico é marcada pela alegria do que encontra o que havia perdido, como eixo representativo da misericórdia divina, sempre aberta à acolhida e ao reencontro, há ainda um elemento estrutural bastante significativo, uma inclusão semântica. Esse termo difícil eu vou explicar agora. Antes de iniciar a narração da ovelha perdida, o evangelista nos diz que os fariseus e os escribas murmuravam. Como dissemos, o murmurar não se trata de um falar, de um dialogar, mas da ausência do logos. Mesmo assim, na contradição de tal postura, é expresso algo inerente à limitação do olhar de quem ainda não alcança o horizonte que ilumina os olhos do Pai, e por isso a ele se opõe. Obviamente, a oposição do filho mais velho, embora aparentemente indique a não aceitação da acolhida do irmão mais novo, no fundo revela algo de si mesmo, de alguém para o qual a religião se reveste de uma visão que não é aquela proposta pelo Pai. Esta inclusão semântica se manifesta magnificamente indicada quando, ao final do capítulo, o leitor se depara com o filho mais novo que, em uma atitude quase semelhante, reclama do pai. E por isso é como se o filho mais velho estivesse murmurando contra o pai. É verdade que ele dialoga com o pai, mas trata-se de um diálogo ressentido, quase murmurante, de um filho que não é capaz de alcançar o horizonte de seu pai. Costumo dizer que pessoas ressentidas são pessoas que não deram conta de gerenciar os próprios sentimentos e bebem veneno, querendo que o veneno faça mal para os outros e se esquecem de que faz mal é para elas mesmas. Mesmo diante das recriminações do filho mais velho, o pai ama também o filho mais velho. E o capítulo termina com a fala do pai, mas não narra
qual foi a reação do filho mais velho. O texto de Lucas possui ainda outro fio que o interliga. Trata-se de um fio bastante sutil, quase imperceptível, que aqui e ali surgiu em momentos muito representativos do discurso textual. O pronome demonstrativo. Vejam que interessante. No versículo 2, este recebe pecadores e come com eles. No versículo 3, esta parábola. No versículo 24, na boca do pai, este meu filho. No versículo 30, na boca do irmão mais velho, em relação ao filho mais novo, este teu filho. E, finalmente, no versículo 32, na boca do pai, falando com o irmão mais velho, o último, o mais significativo e talvez a síntese, este teu irmão. O pronome este demonstra o que está perto, e ao demonstrar, aproxima o olhar. O pronome este indica ainda aquilo que precisa ser percebido, ou urgentemente percebido. O quê? Agora sim, eu vou encerrar para a alegria de todos. Quando nascemos, necessariamente, fazemos a experiência da ausência do régim materno, todos nós. Eu chamo o útero materno de primeiro útero, pois ao nascermos dele, nos separamos fisicamente dele e para sempre. No entanto, após aquela experiência primeira, nos damos conta de que existe um segundo útero simbólico, o colo da mãe. Primeiramente, o colo da mãe, lembrança tátil, olfativa, nutritiva e acolhedora do que ficou na memória afetiva daquilo que foi o primeiro útero. Em segundo lugar, mas não menos importante, o colo, segundo o útero, é também representado pelo abraço que nos acolhe, e agora não somente pelo abraço da mãe, mas também abraço do pai, do irmão, do amigo, de quem se faz próximo e que nos acolhe quando um abraço se faz necessário, qual regaço acolhedor ante a frieza das contingências do caminho. Todavia, nem o primeiro útero, nem tampouco o segundo útero equiparam-se àquele que eu chamo de terceiro útero. Terceiro não por ordem de importância, mas porque abarca os significados dos dois úteros anteriores, o útero físico da mãe e o útero simbólico do colo. O primeiro útero é limitado, e mesmo sendo capaz de abrigar mais de um ser humano em gestação, porque pode ter gêmeos, permanecerá sempre limitado por sua constituição física. O segundo útero, o colo, mesmo sendo mais amplo que o primeiro em sua simbologia, também é limitado, pois metaforicamente o colo, enquanto acolhida, pode estar aberto a muitas pessoas, mas dificilmente está aberto a todos, pelas mazelas que o constituem, não somente enquanto colo que se oferece, mas também enquanto colo que é buscado. Talvez nem todos receberão de nós um abraço nessa vida, ou talvez nem a todos queiramos dar, dependendo das nossas próprias dificuldades humanas. O mesmo não acontece com o terceiro útero, que é o colo de Deus. Ali não há limitação. Nele, faz-se a experiência integral da misericórdia em sua dimensão simbólico-paterna e simbólico-materna. Hesed e Rachamim. De fato, cada vez em que Deus nos acolhe por sua infinita misericórdia, Ele nos devolve a nós mesmos, pois nos possibilita fazer a experiência de nascermos de novo, pela graça do perdão que nos concede. Se é verdade que a dimensão do Hesed se faz presente em Lucas 15 pela dinâmica da busca ou do ir ao encontro do que se perdeu, também o Rachamim torna-se aqui perceptível.
O Rahamim como dimensão simbólica do útero que acolhe e que na acolhida gera vida, é representado primeiramente pelo pastor que acolhe a ovelha perdida sobre os ombros e a devolve ao convívio do rebanho. Depois pela mulher que com as mãos acende a lamparina, varre a casa e encontra a dracma, e com a mão a recoloca no espaço onde provavelmente guardava as suas moedas. O pastor põe a ovelha no ombro. A mulher pega a dracma com a mão. Enfim, é no abraço do pai que seus braços acolhem o filho que se perdeu fora de casa e lhe devolvem ao aconchego paterno. O tríptico, então, se faz um só, pelas imagens do ombro, das mãos e dos braços, elementos estes sem os quais o colo do abraço não seria plasticamente possível. Não existe abraço inteiro sem ombro, sem mãos e sem braço. Em todos os momentos do tríptico estava presente a alegria. A alegria do pastor que põe a ovelha sobre os seus ombros. A alegria da mulher que pega a dracma em suas mãos. A alegria do pai que abraça o filho que retorna. A alegria da misericórdia. Eu desejo que neste congresso tão importante para essa congregação que tem um carisma tão bonito, fundado na misericórdia divina, não somente o olhar receba a indicação de aonde ele se deve voltar com misericórdia, mas as mãos se estendam ao abraço e à acolhida, e assim nossos pés se movam marcados pela consciência do Hesed, chamado a manifestar-se no Rahamim da ternura, e tendo feito a experiência do renascer no abraço dos braços do Pai, encontremos em seu rosto de Pai o nosso rosto de filhos, e como Ele, Pai misericordioso, misericordiosos também aprendamos a ser. Muito obrigado. Som. Tudo bem? Tudo bem? Poderia ter um abraço. Se o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço, poderia ter um abraço? Poderia ter um abraço? Nós somos pessoas da misericórdia, não? Sim? Muito bem. Não dá para ficar sem ter o simbólico, não? Obrigado, padre. Obrigado. Ótima a sua ideia do abraço. Muito bem. João. Parece que o povo gostou. Voltemos um momento, então. Poderia ter ficado para o final, alguém poderia dizer, não é? Mas qual é o final? Qual é o começo? Vamos ter um pouco de reação, temos alguns minutos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta também, para podermos ampliar um pouco, ou quer melhorar essa ideia daquilo que viu e viveu nesta tarde. Se há alguma manifestação? Já está no celular? Parece que tem já uma manifestação.
O Hesed, como fidelidade de Deus, tanto ao seu povo como a si mesmo, nos mostra que a paróquia mercedária, enquanto hospital de campanha, é uma casa de misericórdia fiel aos necessitados, mas também e principalmente fiel à sua própria vocação de cuidar da fé daqueles que estão em perigo de perdê-la. Quer tecer algum comentário também? Quer falar, Frei? Não é uma pergunta, mas é uma experiência colocada, uma vez que está vinculando a questão da experiência da misericórdia com a experiência do cuidado da paróquia, né? Como isso é expresso na vida desse povo de Deus, né? Uhum. Quando fala aqui no final, mas também e principalmente fiel à sua própria vocação de cuidar da fé daqueles que estão em perigo de perdê-la, também isso é um ato de misericórdia, não é? E, com certeza, hoje, na sociedade em que nós vivemos, o tema da fé é sempre um tema a ser retomado, não no sentido de que as pessoas não são mais catequizadas ou no sentido de que elas não são mais doutrinadas, mas no sentido da indiferença aos valores da fé. É muito sério quando nós pensamos que, depois de 2000 anos de cristianismo, mesmo com a evangelização presente em várias culturas e realidades diferentes do mundo, o mundo ainda não vive os valores cristãos como nós gostaríamos. E, às vezes, a gente pensa que o mundo não vive os valores cristãos porque o mundo que não é cristão não vive os valores cristãos, mas quando nós olhamos para dentro de nós, se me permitem também me colocar nesse meio, na mesma condição do filho mais velho, que dentro de casa ainda não entendeu o que significa ser filho deste Pai que é misericordioso, nós corremos o risco também de anunciarmos algo que nós não vivemos, de pregarmos algo que nós ainda não fizemos experiência. E a experiência, quando ela não é profunda, ela não transforma. Nós sabemos disso. Talvez esse princípio nos ajude a repensar algo bastante complexo que já foi anunciado pelo Papa Bento XVI, eu acho que no seu livro, na sua encíclica, me esqueci agora o título, quando ele fala sobre a verdade da caridade, quando ele diz que o mundo atual nos fez próximos uns dos outros, mas não nos fez ainda irmãos uns dos outros. Talvez esse desafio da paróquia como cuidado do abraço misericordioso, não somente do abraço físico, mas daquilo que simboliza o abraço, de criar relações, uma cultura do encontro, da acolhida, em que as pessoas se sintam ali abraçadas pelo nosso testemunho cristão, seja um desafio bastante contemporâneo, com certeza. Mais alguma manifestação, uma pergunta por escrito, alguém que queira mandar, ou também pelo grupo? Parece que é isso. Então, procedemos nossa gratidão ao Senhor por esse momento, essa oportunidade de estar conosco, aceitar também o convite e o desafio dessa presença e pertença. O Padre Provincial também faz a gratidão. Eu quero partilhar uma alegria com todos hoje, né, porque a minha vida é muito corrida, eu trabalho em várias coisas, mas hoje o arcebispo, eu estou até agradecendo Nossa Senhora das Mercês, porque hoje o arcebispo me deu um vigário paroquial, então a minha vida vai ficar um pouco mais leve. Graças a Deus. Parabéns, né? Também podemos dar parabéns, né? Muito obrigado. Que linda, muito bom. Está agradecendo ela. Pois é, e ela também. Muito obrigado. E que Nossa Senhora das Mercês conceda muito mais riqueza, não é verdade, para a vida desse presbítero, na vida de nossa igreja. Uma salva de palmas, nossa gratidão imensa. E continuemos no nosso abraço. Então, às 18 horas, temos a celebração eucarística na capela, presidida pelo Padre Frei Reginaldo Roberto Luiz. E suspendemos então a sessão desta tarde até às 18 horas, por favor. Está bem? Na capela. Começaremos a Santa Missa às 19, jantar, às 20 horas,
Temos uma outra apresentação. Não entendo.